Este é um panorama sobre como guardar sementes, algumas dicas de como fazer isso e alguns motivos pelos quais vale tanto a pena. Por exemplo, eu nunca tinha feito isso antes, mas este ano eu guardei sementes de rúcula. Então, é diferente da rúcula selvagem e essa floresce na primavera. A rúcula selvagem floresce na primavera. Você obtém as vagens com sementes do começo até meados do verão. Consegui pegá-las antes da mudança do tempo, ainda estavam secas e crocantes. E eu tirei as sementes, pisando nas vagens, consegui muitas sementes de rúcula para salada e assim por diante. O fim de agosto, ou qualquer momento de agosto, é ótimo para semear rúcula para salada. Semeamos essas no dia 9 de agosto. Ao mesmo tempo em que semeamos algumas sementes compradas de rúcula para salada, compradas este ano, ou seja, tão frescas quanto você pode comprar, basicamente. Essa é a diferença. Sementes de rúcula para salada guardadas em casa e sementes de rúcula para salada compradas de uma empresa conceituada. Estou bem surpreso com a diferença, mas o que mais me impressiona é aquela ali. Percebo isso sempre. Sementes salvas em casa crescem fortes. Geralmente é fresca, mas mesmo ao plantar no ano seguinte, você sabe a idade, enquanto sementes compradas só informam o ano de embalagem. Normalmente, não diz realmente quantos anos a semente tinha quando foi colocada no pacote. Assim você descobre a idade exata da sua semente. E desde que você respeite os parâmetros para cultivar cada vegetal, que são diferentes, então você terá boa qualidade. Cada vegetal tem necessidades diferentes para guardar sementes. Alguns são fáceis, outros difíceis. Os mais fáceis são ervilha, feijão vagem, alface e tomate, pois basta uma planta de cada. Vou te mostrar alguns exemplos. Antes, vamos ver 3 que são mais difíceis. Na verdade, há 4 anos nós fizemos um vídeo sobre como guardar sementes dos vegetais mais simples. E dê uma olhada nesse vídeo. Este aqui é sobre aqueles que demoram mais e precisam de mais espaço. Pode ser mais difícil saber quando eles estão prontos e você ainda depende do clima estar favorável. Então, por exemplo, temos cebolas. E eu trouxe algumas cebolas aqui para dar uma ideia. As cebolas são bienais. O mesmo ocorre com todos. Aliás, antes de começar, seria interessante perguntar: você reconhece o que está crescendo aqui, especialmente esses 2 primeiros vegetais? E então, o mais distante de mim, na verdade, são cenouras. E todos esses foram plantados em março como raízes do ano anterior, porque são bienais. Então, eles crescem no primeiro ano depois que você semeia a semente. E então você planta, seja cebola, beterraba ou cenoura, neste caso. Estas são beterrabas. São só 7 beterrabas. Vamos ver o espaço que ocupam. Você as planta. Plantamos estas em março e depois cresceram. Elas formam uma haste de sementes e um caule. A raiz original fica lenhosa, o que não é problema. Após isso, basta decidir quando colher. Essas grandes áreas de vegetais existem porque é preciso um número mínimo para garantir boa polinização cruzada e uma boa diversidade genética. É o oposto do feijão francês, ervilha, alface e tomate, onde eles conseguem produzir sementes suficientes a partir de uma única planta florescendo e produzindo sementes, e essas sementes mantêm as características da planta original. Descobri isso da pior forma. Anos atrás, tinha uma mostarda vermelha linda no túnel plástico para a salada de inverno, bem diferente das outras ali. Folhas grossas, escuras e de cor linda. Guardei sementes dessa planta após ela florescer. No túnel plástico, foi mais fácil por ser seco e colhi as sementes no verão. Ela cresceu muito, então plantei essas sementes no outono e fiquei surpreso. Pensei, o que está acontecendo? Sementes que guardei costumam crescer rápido. Ela estava fraca, sem vigor, e os resultados foram decepcionantes. A cor era bonita, mas no geral era fraca. Como não havia genes suficientes no pool genético, era preciso a polinização cruzada. Então, se você quiser guardar sementes de mostarda ou de outras brassicáceas também, você precisa de várias plantas, o que significa que você precisa de bastante espaço. Esses são pontos a considerar antes de se dedicar demais a guardar sementes. Vou te mostrar um exemplo visual sobre como isso funciona e o que envolve alguns desses vegetais. Por exemplo, começa escolhendo uma boa cebola. Aqui há 8 cebolas. Uma única cebola pode gerar vários talos, funcionando como uma semeadura reversa. Ao plantar uma cebola, é possível obter muitos talos e sementes. Escolhendo qual cebola cultivar, aqui há 3 tipos. Por exemplo, esta cebola subiu para flor este ano. Então eu não gostaria de tentar semear sementes dessa, porque é mais provável, não totalmente certo, mas mais provável que você tenha cebolas que florescem cedo quando plantar as sementes dela no ano seguinte.
Você não quer isso. Prefiro uma cebola bonita, com talo e cabeça finos e secos. Essas foram colhidas ao mesmo tempo. Aquela ali ainda está com uma cabeça bem grossa. E essa aqui, você pode ver que tem uma cabeça fina e bonita. Essa é a que eu escolheria. Então, esse tipo de coisa, você pode escolher traços ou características, escolhendo o vegetal do qual você vai tirar as sementes. Então, na verdade, essa aqui não é cebola roxa. São essas aqui. Rose de Roscoff. É uma cebola linda da Bretanha, na França. E eu selecionei do ano passado as minhas 8 mais bonitas. Estou forçando um pouco, mas provavelmente com 8 já tem diversidade genética suficiente. 10 seria melhor. 20 seria ainda melhor. Mais espaço. 8 delas foram plantadas em março e produziram todas essas flores. E o lance é conseguir colher essas antes que apodreçam. Agora já é 19 de agosto. Se chover nas próximas 2 semanas, devo perder a maioria dessas como sementes. Mas se continuarmos tendo sol e chuva alternados como tem sido, talvez eu consiga. Agora é esperar secarem o bastante para abrir e achar as sementes lá dentro. Pode haver muitas sementes de cebola aqui. Vamos torcer. Beterraba, um pouco diferente e exige mais espaço, como você pode ver. Tem 7 beterrabas ali. É a variedade Boultardy, que eu particularmente gosto, mas que tem me decepcionado bastante ultimamente. É mais um motivo para guardar sementes em casa, caso consiga melhorar a diversidade genética com sua seleção. Selecionei beterrabas Boultardy grandes e bonitas do armazenamento no inverno, plantei em março, e este foi o resultado até agora. Na verdade, perdemos uma. Ela tombou. É importante apoiar os cachos de sementes, pois são pesados. Uma foi pega pelo cortador de grama e acho que a perdemos. Ainda assim, acredito que há plantas suficientes para a polinização cruzada. E eu estou observando. E quando vemos, por exemplo, esta aqui, que está ficando um pouco mais marrom, eu estou procurando por um escurecimento do caule e dos cachos. Tecnicamente, são beterraba e espinafre. Tem um pouco de espinafre pendurado sob o telhado da baia de compostagem, colhido há semanas. E agora ficou marrom e estamos prontos para esfregar essas sementes. E elas se parecem muito com as sementes de plantas aparentadas. Esfregue os cachos quando estiverem secos. Antes de tudo, quando estiverem quase secos, vou soltá-los torcendo, pendurá-los sob um telhado até secarem totalmente e depois processá-los para tirar a semente. Cenouras são ainda mais difíceis que as outras devido ao risco de polinização cruzada com a cenoura selvagem, chamada de salsa do campo, que cresce nas cercas vivas e pode ocorrer polinização cruzada. Assim, ao invés de uma bela raiz laranja, você teria esta é a Oxella. É uma bela cenoura de inverno gorda. A cenoura selvagem possui raiz longa, fina e branca, criando uma mistura interessante entre as duas. Ainda não posso garantir que eles não fizeram isso. Apenas cobrimos com malha onde estão os 4 postes. Havia só um pequeno buraco na malha que não percebemos. Antes que notássemos, já havia mais insetos dentro dela do que fora. Acho que houve polinização cruzada, mas vamos guardar as sementes mesmo assim, já que chegamos até aqui. Até agora foi o que consegui fazer. Acabei de tirar uma cabecinha que estava ficando marrom. Elas estão amadurecendo em velocidades diferentes. E aí, por baixo de toda essa bagunça, sabe, quando você usa sementes guardadas da própria horta, você tem bastante trabalho para separar tudo. Aqui estão sementes de cenoura. Devo semear 1 ou 2 neste outono ou em breve. Isso me ajuda a ver como crescem e se as sementes são boas antes de uma grande semeadura no próximo ano. E eu também tenho aqui na minha caixinha mágica mais algumas sementes só para... Você sabe, a gente não costuma falar muito. Bem, a gente até fala sobre batata semente. Talvez você não veja como guardar sementes, mas acho que dá para fazer. Nem todos concordam. Eu salvo minhas sementes há 3 anos e até agora tem dado certo. Você sabe, existem todos esses avisos. Se você guarda suas próprias sementes, você... Por quê? Como é que pega vírus ou seja lá o que for? Provavelmente coisas que você já viu. Mas essa é a Charlotte. Só estou guardando em um saco no galpão. Nesse estágio, elas não brotam até esfriar. Depois, coloco na luz do dia em janeiro. Isso se chama pré-brotação e planto em abril ou maio. São sementes de batata guardadas em casa. Você pode fazer também. E o alho, da mesma forma. Esse aí é de sementes que venho guardando ou cultivando e guardando há 28 anos. E você só precisa separar o dente maior para plantar o alho. Então, selecione suas melhores cabeças na colheita. Só coloque elas de lado para não comer. Você pode pegá-las em outubro para plantar.
e o alho de pescoço mole e o alho de pescoço duro mantêm suas características. Se você cultivou esses dois juntos, sem flor, não há polinização cruzada. Assim, é fácil guardar, como a batata, mantendo as características. E vamos terminar na estufa. Só dar uma olhada em algumas outras sementes guardadas por mim que têm qualidades ou características um pouco diferentes. Aqui estão exemplos de sementes que salvei. Vou explicar brevemente a seleção para que você veja o que envolve e decida se consegue fazer. Por exemplo, alface. Potencialmente fácil, porque de uma única planta você pode conseguir muitas sementes. Essa é a semente de granola red que eu salvei há 2 anos, na verdade, eu acho. Mas ainda está boa, ela germina por 3, 4 anos, só com um vigor um pouco menor. E essa é outra variedade maravilhosa, 2019 Maravilha de Ferrano. E é assim que eu geralmente guardo sementes, em pequenos envelopes marrons ou algo assim. Pode ser em polietileno, se você tiver certeza absoluta de que está seco. E é assim que a semente de alface fica enquanto está secando. Tirei algumas sementes da planta que arranquei e percebi que ainda estava um pouco úmida. Então eu só esfreguei um pouco e pendurei a planta para secar na garagem até ficar completamente seca. E aí vamos terminar esse processo. Você acaba ficando com todo esse talo e material das flores. E a semente que está ali, veja esses pedacinhos brancos, talvez você consiga ver por baixo. E elas precisam ser separadas. Confira o último vídeo. Li que joeirar ao vento pode resolver isso. É mais fácil guardar sementes de ervilha, de qualquer forma, porque por um lado, com as ervilhas, você já está quase com a semente pronta quando vai comer as próprias ervilhas. Basta deixá-las sem colher por cerca de um mês. 4 variedades que gosto muito: Hearst Green Shaft, Starlight, Tall Sugar e Alderman. Cada uma está em seu próprio pote ou pacote. Totalmente viável e possível, e não é difícil de fazer ou de armazenar, e eu percebo que elas duram bastante tempo. As ervilhas, de novo, 2, 3 anos, continuam viáveis. É parecido com o feijão vagem. Todos esses são tipos de feijão vagem. Descobri que alguns funcionam com uma só planta, inclusive a soja, aquela ali no meio. Plante um pouco disso para edamame. Ou feijão lote. Isso aqui eu estou cultivando totalmente para comer, mas o bônus é que você também tem a semente. Então, do que tivermos para comer nesse inverno, vamos separar algumas sementes para plantar na primavera seguinte. Feijão vagem, você também pode comer. Isto é, feijão vagem anão. E você pode ver que é uma bela amostra de semente que está ali desde setembro passado. Eu diria que isso ainda dura mais 2 ou 3 anos. E é uma variedade chamada Orinoco. É um feijão amarelo lindo. Favas realmente cruzam entre si. Se você cultivar variedades diferentes próximas, não se reproduzirão fielmente. No Homemakers, sem vizinhos de horta por perto, isso facilita. Eu só cultivo Aquadulce Cláudia. E curiosamente essa é a Aquadulce Cláudia de 2 anos atrás. É a minha variedade favorita. E esta é a Aquadulce Cláudia deste ano. Você pode notar diferença na cor e aparência dela. Notei que as favas que semeei este ano com 2 anos de idade germinaram perfeitamente e se conservaram bem. Continuo armazenando-as nesses recipientes. Se a semente estiver completamente seca ao ser colocada nesses recipientes, dará tudo certo. E para deixá-las secas, o que eu faço é colocá-las em algo assim, ou em qualquer recipiente, numa bandeja em uma janela ensolarada para conseguir isso. Por que esses tomates estão aqui? Porque eu quis. Enfatizar um ponto importante sobre híbridos e polinização aberta. Polinização aberta significa que é só um processo natural de crescimento e reprodução. E esses 2 tomates, por exemplo, Black Russian e Berner Rose, são tomates maravilhosos. Então, nós simplesmente vamos comê-los. Antes de comer, vamos retirar, guardar e processar as sementes. Esse tomate maravilhoso chamado Sungold, meu tomate cereja favorito, não é de polinização aberta. Ele é um híbrido F1. Então, se você guardar sementes desse aqui, como eu fiz alguns anos atrás, só para ver, 10 sementes me deram 10 plantas e todas cresceram de forma diferente. E nenhuma delas era particularmente gostosa de comer. Então, não faça isso. Híbridos, você não pode guardar, quer dizer, até pode guardar sementes, mas elas não vão crescer iguais. Então, confira, só confira.
Essas são todas as variedades de tomate de polinização aberta cujas sementes guardei este ano. Vamos colocá-las novamente em um pequeno envelope marrom assim que as sementes estiverem completamente secas. Você pode fazer algo semelhante com flores. Então, isso é tagetes do ano passado, Rudbeckia. Qualquer flor que você goste especialmente. Você geralmente precisa de um período de tempo seco no outono para que a bela flor forme uma cabeça de sementes com sementes viáveis. Isso está ficando mais difícil agora. Por exemplo, melão, esses são Minnesota Midget, uma variedade adorável de melões médios e pequenos, de cuja planta guardei sementes no ano passado. E isso funcionou com uma planta só, ficou ótimo. E a parte importante, mais importante, é que não havia nenhuma outra variedade de melão por perto. Caso contrário, haveria polinização cruzada se eu tivesse plantado Petit Gris de Rennes ao lado, como faço este ano. Não posso guardar sementes dessas sem risco de se misturarem por polinização cruzada, o que talvez não te incomode. Isso é com você, mas é importante saber que pode acontecer. Acho que consegui muitas sementes daquela planta no ano passado, então estou tranquilo para o próximo ano com essa quantidade. Com o espinafre é a mesma coisa. Assim é minha semente de espinafre guardada em casa. Não é o exemplo perfeito do que se consegue com o espinafre comprado, mas chega perto. Tem alguns pedacinhos de fiapos e detritos ali, mas tem muita semente boa. E estou percebendo que a germinação não é 100% nesse caso, na verdade. O espinafre é meio complicado e tem muitas outras variáveis, mas estou satisfeito com a forma como está germinando e crescendo, acima de tudo. Daí vem folhas lindas, bem verdes. Isso é coentro e ainda está secando, na verdade. Então, isso veio de uma planta que estava crescendo perto de outras plantas. Deveria ter ocorrido boa polinização cruzada, essencial para ela. Ela é da família da cenoura. Todas necessitam disso. Deixei secar nesse prato antes de provavelmente guardar em um pote de geleia. E a gente pode comer. Então, é mais uma dessas sementes comestíveis que te dão um bônus duplo. Alface de cordeiro, acho que essa não dá para comer, mas é fácil de guardar. Na primavera, a colheita final costuma acontecer mesmo em meados de abril. Aí você vê essas flores azuis pequenas e bonitas. Elas se transformam em sementes assim. E a dificuldade com a alface de cordeiro é que, quando você percebe, a maior parte já caiu no chão antes de você conseguir colher. Fique atento e colha a planta inteira com cuidado antes das sementes secarem totalmente, assim você pega a maioria. Coloque em um lençol e esfregue para soltar as sementes. E depois coloque em um lugar seco, como em um prato, e então armazene. Agora estamos entrando no campo do ainda mais difícil. Esta é a mostarda do gênero Brassica. Todas as brássicas, como mostardas, repolhos e couves, precisam de mais de uma planta e crescem bastante. Aqui temos 5 mostardas. Na verdade, plantei como adubo verde, mostardas brancas, sinapis alba. Deixei florescer, ficou bonito e é ótimo fazer isso. Elas ajudam os insetos. E então, umas 6 semanas depois, as vagens finalmente secaram e nós as colhemos e pisamos nelas para abri-las. E depois joeiramos no inverno para conseguir essa amostra bem limpa. Então isso foi há 2 verões. E depois, em outubro passado, já faz 1 ano, eu semeei pela segunda vez. Cresceu muito bem, acho que porque estava fresco. Sabe, eu sei a idade disso. E ainda está bom. Aposto que vai crescer bem de novo neste outono, quando eu semear mais uma vez. E sim, rúcula selvagem. Essa é a rúcula selvagem que eu mencionei no começo deste vídeo. Ela é assim, veja quanto consegui colher dela, mas eram cerca de 3 metros quadrados de rúcula selvagem que a gente colheu durante o inverno e que depois eu deixei florescer. Não precisei desse pedaço de terra, no fim das contas. Flores brancas muito bonitas e consegui todas aquelas sementes em meados de julho. Então você percebeu a vantagem. Fico feliz em dizer que está mantendo as características da variedade. Sempre há um pouco de dúvida com qualquer planta de polinização cruzada. Mas se você, fizer isso com cuidado, como venho explicando, há um motivo muito bom para isso, que é você obter plantas mais fortes e saudáveis. E espero que você aproveite todo o processo de guardar suas próprias sementes e depois cultivar as plantas seguintes. Então agora é junho do ano seguinte. Semeamos algumas sementes de beterraba Boltardi que salvei neste vídeo. Nós semeamos em 25 de fevereiro e transplantamos para cá, em touceiras, com várias semeadas juntas. E eu realmente não sabia o que esperar.
Então estou bastante satisfeito. As raízes ainda estão bem variadas, mas estão boas. Agora, isso vem de um grupo de 4. Eles estão em grupos de 4, na maioria. Já puxamos 1 ou 2. Estou apenas arrancando alguns para você ter uma ideia. E o formato é, na verdade, muito mais uniforme e consistente do que era nas plantas parentais. Bem, não os pais imediatos, mas nos genes da linhagem, por assim dizer. Então acho que ainda tenho um pouco de trabalho a fazer para recuperar isso. Vamos precisar guardar mais sementes das que selecionarmos daqui. E estamos recebendo indicações semelhantes das cenouras também, que estão bem alaranjadas. Parece que elas não cruzaram com as cenouras selvagens e têm a pele lisa. Então sim, é uma nota animadora para terminar. Guardar em casa é um pouco complicado.